Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária em formato diferente. Vamos lá. O estudo dessa noite, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. O item que nós vamos estudar é o item 1, 2, 3 e 4. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. O item 1 diz assim: bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. O item 2 diz assim: se perdoar as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão do meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, o meu Pai Celestial também não os perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E o 13. Se um irmão pecar contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus então lhe respondeu: você deve perdoá-lo. Não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. E o item 4 diz assim, começa assim: a misericórdia é o cumprimento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada que está acima do mal que lhe queiram fazer. E a alma que odeia é sempre ansiosa e a sua estabilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Então a misericórdia, segundo o dicionário, é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre, uma tragédia pessoal, ou que cair em desgraça, acompanhado do desejo e uma disposição de ajudar ou a salvar essa pessoa, com compaixão, com piedade, ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência também. E Kardec declara que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericórdios também não são mansos e pacíficos. E como vemos também, as virtudes se mesclam, uma originando as outras, completando-se até o espírito ser capaz de amar a qualquer outro, como a si mesmo, porque então vivenciará naturalmente as leis divinas que o Mestre Jesus ensinou e também eles exemplificou. O misericordioso, então, se compadece dos sofrimentos alheios, buscando auxiliá-los, mas também pratica esse sentimento no perdão às ofensas, quando esse perdão vem de compreensão das fraquezas humanas, da necessidade de ser amado, que todos nós temos dentro de nós. Quem perdoa de pronto, irradiando vibrações amorosas ao ofensor, já traz dentro de si, então, essa elevação espiritual, e está muito acentuada. E é esta a meta, combinando não se sentir ofendido. E aí, todavia, a maioria dos que já conseguem perdoar as ofensas em nosso mundo, os que já têm essa vontade de assim agir, conseguem assim fazer, com o consentimento da razão e também do coração, através de um grande esforço. Por isso, então, que Kardec afirma que o esquecimento das faltas alheias, como consequência do perdão, é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer, sendo então calmas, mansas e também caridosas. E aí, o item 4 segue dizendo assim: infeliz daquele que diz nunca perdoarei, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para suas próprias faltas, se ele mesmo não conseguiu perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que devemos perdoar nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, quando Jesus declarou a Pedro que se deve perdoar 70 vezes 7 vezes, declarou ser então a misericórdia sem limites, sem condições. E aí, o item
4, né, ele continua dizendo assim: existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. Então, a primeira ela é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. E a segunda é quando aquele que seja ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar, né? E se estende a mão, não o faz com maldade e sim com ostentação. É impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isso então não é generosidade, é antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande, em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e também mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, Kardec ele cita essas duas maneiras de perdoar. Então, a primeira, né, que é generosa, que é grande, que evita humilhar o ofensor, tratando com delicadeza, com sinceridade, né, minimizando sua má ação, demonstrando, compreendendo a pessoa humana, filha de Deus, né, em processo evolutivo. E o exemplo maior desse perdão está com Deus, sendo crucificado, uma morte considerada mais infamante, como se fora, né, um dos piores inimigos dos homens, dizendo: perdoai-lhe, Pai, porque não sabe o que faz. E a outra maneira de perdoar é com exigências, sob condições humilhantes, realçando a falta do outro e também a sua generosidade. E esse perdão nada tem com o perdão ensinado por Jesus, por ser apenas uma maneira de satisfazer o orgulho do que se julga ofendido. Então, perdoar misericordiosamente é olhar para o ofensor, afastando de si amargo, rancor, ressentimento, auxiliando-lo. E quando houver oportunidade, como se faz com uma pessoa querida. Perdoai para que Deus os perdoe. É o título dos comentários de Kardec, pensando nos que todos nós, espíritos imperfeitos, sujeitos a erros, a enganos e também omissões, precisamos aprender a perdoar, né? Nos mutuamente, a fim de que Deus nos possa perdoar, dando novas chances de reparação desses erros, enganos e também omissões. Por enquanto, né, vamos tentando perdoar como podemos, no esforço de fazer melhor, mantendo o provém, a meta será alcançada, ou seja, não precisar perdoar por não se sentir ofendido. E para finalizar, então, vou ler uma música do grupo Evangelizar em Mar, que tem como título Em Cada Amanhecer. Então, sempre que eu penso em desistir, quando mais longa eu me penar, surge uma força que me impede de cair. Lá no alto vem ação, quando a prece entra em cena, dá vontade de seguir em frente e de encarar meus problemas. Ato da tristeza que atinge a minha alma. Eu digo não, de coração, eu quero evitar. Ato da beleza que existe nesse mundo. Eu digo sim, eu tô a fim de admirar e também cantar. Viver é bom, como é bom viver. Ter alegria e otimismo para vencer. Viver é bom, como é bom viver. Sentir a paz de Deus em cada amanhecer. Que todos os irmãos e irmãs tenham uma ótima noite, que assim seja.